Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono e contribuir com esse programa diário totalmente independente, dependendo da camada de apoio, participar de grupos exclusivos de WhatsApp e encontros presenciais, se for aqui da Flórida. E faça parte também da minha comunidade no Locals, é ali que as coisas estão acontecendo, até porque está ficando muito claro que o Brasil todo vai entrar na censura, e o que aconteceu com Alan dos Santos, a gente achou que era muito radical, uma coisa isolada, aconteceu comigo, Paulo Figueiredo, Fiuza e tantos outros, e vai acontecer com todo mundo que pensa de maneira independente. Então é fundamental ter um espaço de refúgio, e a comunidade do Locals é exatamente isso. Então, entra lá, rodrigoconstantino.locals.com e torne-se membro, já são quase 30 mil membros, é de graça, ou, se possível, torne-se um membro ativo, um apoiador, $5 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos. E eu hoje vou pular guerra cultural, tudo isso, porque nós entramos em guerra mesmo. E a coisa está num estágio bastante avançado de deterioração da situação no Brasil. Os mais pessimistas entre nós estávamos falando de 6 a 12 meses, o Brasil virar um país sem liberdades básicas, tudo, e a coisa está acontecendo antes do primeiro semestre, né? Então, é impressionante o que está acontecendo com o Brasil. Então, eu vou falar só desse desgoverno, vou começar falando um pouquinho do Lula, MST e tudo mais, e depois chego no assunto único do dia, que é a votação, que, ao que tudo indica, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai levar a votação hoje, o que é má notícia. Lira tem sido aliado do Lula e do PT nessa pauta. Então, se ele pretende levar a votação, é porque ele está confiante que tem os votos para vencer. Então, é péssima notícia, mas a gente vai entrar nesse assunto já já. Antes, o post da Cristina Kirchner acabou de tuitar há pouco tempo que está rumbo ao Brasil, é o rombo da América Latina, e ele está rumo ao Brasil para se reunir com um querido amigo Lula para continuar fortalecendo a aliança estratégica entre nossos países. Bom, quando a Argentina diz que está fortalecendo a aliança estratégica com o Brasil, a gente sabe exatamente o que isso quer dizer. Que los hermanos já estão num estágio mais avançado de controle socialista, porém destruíram no caminho a economia, tudo, e precisam de grana. E o Brasil entra com a grana e apoia o seu companheiro. O próprio Fernandes já disse que não vai disputar a reeleição, né, porque eles vão precisar de um poste novo, porque o poste está queimado por conta de toda a destruição econômica. E sabe quem não quer fazer uma associação entre o estrago enorme argentino na margem, segunda derivada, ou seja, a Argentina está ruim há décadas, mas de 4 anos para cá, 3 anos para cá, a coisa piorou muito. Na pandemia, então, nem se fala. Na pandemia, tudo foi para o saco. A inflação já está mais de 100%, o país está destruído, e aconteceu tudo isso muito rápido nos últimos 3 anos. Sabe quem não quer assumir que tem ligação uma coisa com a outra? Sabe quem não quer ligar Lé com Cré e encontrar o elo causal de fazer o L e 2 anos, 3 anos depois ver a nação, que estava numa trajetória ruim, é verdade, mas piorar e piorar muito na margem, repito, é o Guga, e meu amigo Guga. Oi, Guga, tudo bom? Como é que está aí a aprazível Nova York? Nadando muito no Hudson River, curtindo os Hamptons no final de semana com a elite da CNN e companhia? Pois é, o Guga comentou: a Argentina continuará em decadência, como nas últimas 7 décadas. Ou seja, para quem está afirmando isso, está dizendo que não houve nenhuma mudança de ritmo. Vai continuar na decadência como nos últimos 70 anos.
Presidentes peronistas, não peronistas, de direita, de esquerda, fracassaram. No futuro, pode ter números de desenvolvimento humano, segurança, educação, saúde e desigualdade social tão ruins quanto os do Brasil. Ou seja, pode ser que a Argentina, que tem inflação de 100%, que a miséria chegou a mais de 1/3 da população, pode ser que a Argentina fique tão ruim quanto o Brasil. Diz o Guga que isenta a esquerda no poder lulista de qualquer responsabilidade pelo que está acontecendo. Veja, não é ou não deveria ser tão difícil assim admitir que a deterioração, que era grande, acelerou e muito quando os argentinos fizeram o L. Não deveria ser tão difícil assumir. Para o Guga, é. Por quê? Porque aí ele teria que fazer a ligação óbvia de que os petistas no poder na Argentina pegaram o que estava ruim e destruíram de vez. E isso ele não quer fazer por motivos um tanto óbvios. O grupo de comunicação que o emprega fez o L, está com Lula. E o Guga, ele pode ser meio bobão, ter aquele cabelo desgrenhado, ter cara de bacana, ingênuo, mas de burro ele não tem nada. Né? Ele só acha que é um liberal, porque nesse aspecto, sim, é um pouco de burrice. Ele confunde o liberal americano com o liberal clássico da tendência britânica. Mas tudo bem. Vale dizer o seguinte: a Argentina fez o L, destruiu de vez o país, a turma do PT, que está lá no comando na Argentina, e a turma global não quer dizer que foi a turma da esquerda que destruiu a Argentina. E esse cara está indo para o Brasil se encontrar com Lula para fortalecer os laços. Lula, que vem destruindo já de forma muito rápida as nossas empresas estatais. É o que resume o Paulo Webel na coluna da Gazeta do Povo, A Marcha da Insensatez, que, aliás, é um belíssimo livro da historiadora britânica Barbara Tuchman, nas estatais com Lula. E só tem um detalhe. Nada disso é por acaso. A destruição das estatais é obra deliberada. Tem intenção de fazer isso. Porque os petistas, como bons parasitas, como cupins que são, como piratas que têm comparsas e estão promovendo a pilhagem da coisa pública no Brasil, eles precisam das estatais como vacas leiteiras. E para isso eles precisam aparelhar e destruir. Então, diz o Paulo Webel, todos perdemos com uma gestão partidária e eleitoral das estatais e com a relação de troca de favores com certos empresários e sindicalistas. Todos, mais ou menos. Todos, mais ou menos. Porque, na verdade, e o Paulo Webel sabe disso, né? Ele está querendo dizer todos os brasileiros decentes, todos os trabalhadores, todos nós que trabalhamos e pagamos impostos, mas nem todos perdem. Os piratas se dão bem. O que assusta, claro, é o silêncio dos quadros ditos técnicos que se juntaram ao governo e que ficam em silêncio total diante desses retrocessos, porque eles estão de olho em participar da pilhagem. Ou, na melhor das hipóteses, eles não querem perder os seus carguinhos. Né? O retorno dos sindicalistas ao poder é uma ameaça ainda maior para a economia, uma vez que as suas políticas tendem a limitar a liberdade econômica e, de novo, a esquerda radical, lulista, peronista, não quer saber de eficiência e de liberdade econômica, porque tudo isso tira poder e recursos de suas mãos. Eles querem a ineficiência, a corrupção, o inchaço da máquina pública, as estatais, porque eles vivem disso. Você tem que sempre pensar em cupins. O cupim precisa, né, da madeira para se alimentar. Não é ele que constrói a madeira, pelo contrário. Quando a infestação é tão grande e tão longa, a ponto de colocar a estrutura em risco, aí a gente sabe que pode ser que eles tenham que partir para uma nova, né, busca de hospedeiro. Mas até então, eles vivem para destruir. Esquerda destrói. Nunca foi capaz de construir nada. Conclui o Weber.
O atual governo de Lula tem implementado práticas que destroem a governança pública das estatais. Eu vou além, meu querido amigo Paulo Weber. Destroem a nação, a economia, o país. E eles estão conseguindo. Por exemplo, qual é a área de excelência, a locomotiva do crescimento do Brasil? O agronegócio. E todo mundo sabe que o PT odeia, no fundo, o agronegócio, porque o agronegócio é símbolo da pujança do Brasil perante o mundo, do mercado eficiente, das vantagens comparativas. Essa turma quer saber de segurança jurídica, fim da impunidade, quer acabar com a palhaçada de reforma agrária marxista, invasores e tudo mais, e o PT sempre quis o caos no campo. Sempre quis promover a insegurança. E ele usou sempre os seus companheiros do MST como instrumentos para esse fim. Então pega um Merval Pereira da vida, um tucano, que nasceu para ser saco de pancada de petista, né? Com aquela pose dele de sério e que faz análises imparciais e no fundo é apenas um tucano petista. Ele escreve na sua coluna de hoje que o governo precisa impor limites ao MST. Tipo assim, papai, você não está vendo que o seu filho rebelde que você financia para promover a baderna está sendo muito baderneiro? Né? Olha o nível de, abre aspas, ingenuidade do tucano da Globo. Não é possível leniência com atividades ilegais. O Merval Pereira não sabe ainda, gente, que o PT ajudou a fundar o MST, que o PT defende o crime e sempre defendeu que Lula é ladrão. Então ele quer, de repente, que o Lula tenha uma crise de consciência, se torne um bom samaritano e condene, puxa a orelha dos seus companheiros do MST, dizendo, não, crime não pode, invasão não. Depois de 40 anos estimulando, financiando, colaborando, endossando e aplaudindo as invasões criminosas do MST. O que a gente tem a dizer de um tucano bestalhão desses, como Merval Pereira? Como levar a sério uma figura dessas, em que pese toda pose, todo esforço em parecer muito sério? Né? Então diz o Merval Pereira, o governo tem tratado de maneira leviana a questão do agronegócio. Só há 40 anos que o PT faz isso. É o que sustenta a economia brasileira no momento e precisa ter apoio. Mas ele não cobrou esse apoio nas eleições, não? Porque o Lula chamou de fascista o agronegócio brasileiro e defendeu o MST. Não é que não possa ter relações com o MST. Ah, aliado histórico do PT. Então ele sabia. Merval Pereira não foi avisado agora da aliança de longa data. Mas deve ter limites. Não pode ser assim. Tem que haver um entendimento global de que do que seja o agronegócio e a agricultura familiar para se chegar a um acordo. Ah, então tem que ter diálogo. O tucano quer o diálogo. É exatamente o que propõe o PT. O diálogo entre o invasor e o invadido. Não é possível permitir que o único ramo da economia que está em franco desenvolvimento seja prejudicado por questões como as invasões. E assim fortalece o espírito bolsonarista, que já é muito forte entre os empresários da agricultura. Por que será, né, Merval? De andar armado para se defender, de expulsar os invasores na base do tiro, porque as terras são invadidas na base de ameaças. É preciso alguma providência, não se pode achar normal. Leniência com atividades ilegais não é normal, mas é a normalidade do PT há 40 anos. E o Merval finge não saber porque não é normal um tucano decente. Merval é a normalidade tucana, que é ser camisinha de comunista, né, para ferrar liberal verdadeiro. O governo que trate de fazer um projeto de reforma agrária que não atinja a produção de alimentos e não cause insegurança jurídica e pública. Tentando agradar a todo mundo, Lula está desagradando a todo mundo. Não, Merval, o Lula não está tentando agradar a todo mundo. Ele não está agradando nem um pouquinho os produtores rurais desse país. Mas nós já sabíamos disso. Eu, os produtores rurais e até você. Só que você fingiu
que não compreendeu o que estava acontecendo para poder fazer o L, seguir o seu patrão e tentar se livrar do Bolsonaro, que estava incomodando muito a turma da Globo e alguns esquemas que queriam reabrir torneiras. Tanto é que o ministro de Direitos Humanos do Lula, quase no mesmo dia em que Merval faz esse apelo comovente, típico de um tucano bestalhão, ao Lula, quase no mesmo dia, o ministro de Direitos Humanos vai lá e usa o feriado do 1º de maio para dizer: neste dia dedicado à luta dos trabalhadores, manifesto todo o meu apoio e admiração pelo MST. Trata-se de um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil e que reivindica o cumprimento do mandamento constitucional pela reforma agrária. Ou seja, Merval está dizendo: poxa, PT, a gente entende o relacionamento histórico, mas tem que ter limite. Crime não. Sendo que o MST nasceu do crime, vive do crime e promete o crime. O ministro de Direitos Humanos do Lula vai lá e diz: viva MST, movimento social constitucional, tamo junto. Que nota que a gente dá para a ingenuidade do Merval Pereira? Ingênuo ele não é, né? Ele é sonso. Até o New York Times está melhor do que o Globo do Merval Pereira em relação ao MST. Chamou o MST de marxista e disse que o movimento cria um dilema para Lula. O jornalista do New York Times que assinou a reportagem, eu conheço, já conversou comigo algumas vezes, é o Nicas, e ele é um cara de esquerda. Ele é um típico liberal democrata, né? Mas até ele reconhece que o MST é marxista. Diz o título: se você não usar a sua terra, esses marxistas podem tomá-la. Então, veja que, para ele, Nicas, do New York Times, o MST talvez seja o maior movimento inspirado no marxismo que opera dentro de uma democracia e nenhum outro movimento atinge seu tamanho, sua ambição ou sua sofisticação. É tão sofisticado o MST que conta com o apoio de pseudos tucanos moderados democratas do Globo para fingir que o Lula pode até defender o MST, mas só não pode defender invasão criminosa. E claro, como o Nicas é de esquerda e o New York Times também, é óbvio que ia acender vela. Então a reportagem também contém algumas informações positivas sobre o MST, como, por exemplo, a fake news da tal produção de arroz orgânico mencionada por Lula na campanha do ano passado. Mas como já explicou a Gazeta do Povo, essa produção não seria suficiente sequer para um único dia de consumo de arroz no Brasil. É um produto de nicho, com rótulo da moda, orgânico, e que custa até 3 vezes mais que o produto sem rótulo, que é seguro e que, de fato, alimenta o país todo. Meus caros, o Brasil é um país onde o MST está avançando, com pedidos de moderados tucanos do Globo para diálogo e para que o Lula dê uma bronca ou outra no STED. Esse é um país que está fadado ao fracasso. A Globo ainda é muito grande, né? Tem algum poder, como a gente vai ver agora. E se você pensa em fugir enquanto é tempo, e eu acho que você deveria ter no mínimo um plano B, eu recomendo muitíssimo que você converse com a turma do DM Visaló. A Ingrid tem 30 anos de experiência em escritório de imigração. Ela pode avaliar se você tem ou não condições de aplicar para um EB2 da vida, visto de habilidades especiais. Não durma no ponto. Pode ser tarde demais. A live de hoje é um alerta realista aos iludidos de plantão. Vamos ver a votação. Quero alimentar alguma esperança. Quero alimentar. Mas o Brasil não é para amadores, o jogo é sujo, a turma está avançando e avançando rápido, e se você não pensa num plano B, mesmo com condições para isso, você não necessariamente é patriota. Você pode ser apenas ingênuo.
que nem o Merval gostaria que você acreditasse que ele é. E, claro, você vai precisar também fazer remessas para a sua solução de câmbio. Eu recomendo a Dilson Góes, CEO da Fair USA. Ele vai avaliar seu caso, pensar na sua solução melhor para câmbio. Tem os dados aqui embaixo. Não esqueça de dizer que chegou por meio da minha live. Queria eu que a Fair USA tivesse poder para milagres, porque a minha solução de câmbio eles não conseguem, porque aí depende de Vossa Excelência, o imperador tupiniquim, Xande. Bom, vamos lá, vamos entrar no assunto do dia. Vamos entrar nessa PL da censura. Ato de ONG da esquerda usa ataques às escolas para pressionar pela censura. PL das fake news. Qual é a ONG? É aquela porcaria, aquele lixo da Havas, que, obviamente, é de esquerda. Uma das plataformas mais utilizadas para reunir assinaturas para tudo que é coisa e agenda esquerdista, faz referência a uma pesquisa que diz que quase 94% dos entrevistados acreditam que as redes sociais não são seguras para crianças e adolescentes. Então a tática funciona assim. Você acredita que Los Angeles está seguro para sair à noite hoje? Não. Então você é a favor da minha bill, que pede mais Estado para cuidar do desarmamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é óbvio que a internet não necessariamente é um lugar seguro para crianças, da forma que está hoje. E tem vários problemas para isso. Um dos principais é a crise moral, familiar, de presença dos pais na vida dos filhos. Né? Mas identificar o problema e concluir que a solução é a PL da censura vai a longa distância que separa a gente séria de picareta. É um salto quântico. Né? É o non sector, a falácia lógica. A conclusão não se segue da premissa, por mais que a premissa seja verdadeira. Então, os ataques às escolas não tem nada a ver com o PL e com a necessidade de regular as redes sociais, que, na prática, esse projeto pede é censura mesmo. Mas é exatamente o que a esquerda está fazendo. O governo, com seu gabinete do ódio, com toda a sua milícia digital, financiada pelo PT, pelo governo, todos eles estão batendo no mesmo bumbo agora. O ataque à escola é a questão da soberania nacional. Acredite se quiser, a esquerda descobriu o patriotismo. Os mesmos que querem rifar a Amazônia para o Macron descobriram que a questão agora é a soberania nacional. Show Google! Viva Globo Nacional! A Vera Iaconelli, na Folha de São Paulo, também com uma coluna dizendo: contaremos com a boa-fé das Big Techs, já temos uma boa dica do que a inteligência artificial nos proporcionará. Precisamos de regulação do Estado, diz ela. Queremos o fogo, a luz elétrica, a radioatividade, a internet e a inteligência artificial como aliados, não como experimentos lucrativos ou ranço marxista, da qual somos cobaias, já que não temos como mandar esses palhaços cínicos para onde gostaríamos, e Marte parece um destino longínquo, não seria o caso de usarmos a lei, as manifestações e o boicote seletivo desde já, mas se eu pregar o boicote seletivo à Folha, ao Globo e companhia, eles me chamam de autoritário. Não temos mais a desculpa de não sabermos o que está se passando. E aí vem a dica, né? A deixa, a tática. Você sabe com quem seu filho está interagindo agora na plataforma Discord? Então, se a internet tem coisas perigosas, a única solução razoável é você apoiar a PL comunista da censura. Vejam que até o Greg virou patriota. A home do Google está imunda a campanha das Big Techs contra o PL. Google e companhia se uniram à bancada evangélica e companhia, porque em ambos os casos a fake news é um modelo de negócio abjeto. E o Greg
virou também o mais novo patriota. Só falta botar a camisa do Brasil e sair na rua gritando: o Brasil é nosso. Não é só sobre fake news, é sobre soberania. Não cabe a uma empresa do Vale do Silício regular o que pode ser dito aqui. E, claro, o bobão, sonso, com cara de ingênuo, maconheiro, finge que as plataformas estão censurando o que pode ser dito, e ao contrário, eles é que querem censurar o que pode ser dito, até mesmo pelas plataformas. Agora, se não me engano, quem paga o contra-cheque do Greg é a HBO, uma empresa multinacional, não é mesmo? Essa turma não dá a mínima para a hipocrisia. Eles sabem que são cafajestes. Eles sabem que defendem a canalice. Eles não ligam. Eles estão do lado dos comunistas, como Orlando Silva, que diz: Google faz campanha sórdida e desesperada para impedir a votação do PL da censura, que ele não chama assim, obviamente. Querem continuar lucrando a morte. Não nos curvaremos ao jogo sujo. Tudo diante de um espelho, né? Quem se diz progressista e está aliado a essa canalice deveria refletir: a história cobrará pelas crianças. Olha o grau de canalice desses comunistas. Pelas crianças, apoiem a censura relatada por um comunista e pregada por um governo comunista. Outro comunista, o Christian Lynch, que alguns já se enganaram achando que era um esquerdista moderado, isso praticamente não existe mais. Não dá para comparar o lobby do Google contra a sua regulamentação contra o de qualquer outra empresa. É uma multinacional com 1000 vezes o peso de uma Globo, acessada diariamente por bilhões e faturamento centenas de vezes maior. É ingerência na soberania nacional e da grossa. Olha, alguém bateu o bumbo e toda a milícia digital saiu para repetir a mesma ladainha patriota. A esquerda descobriu o patriotismo. Só um detalhe. A Google é uma empresa poderosa em âmbito mundial, mas o PL é discutido em âmbito nacional. Será que a Google no Brasil tem tanto mais poder assim que a Globo? Que está na TV, como TV aberta no lar de milhões e milhões de brasileiros, muitas vezes sem uma alternativa? Qual é o market share da Globo? Então, o abuso de poder econômico da Globo não incomoda artistas globais. Por que será, né? Que coisa! Outro tweet do comunista Christian Lynch, disfarçado de progressista moderado. Desde 2015, o Brasil entrou num vórtice reacionário, cujo objetivo é destruir a República de 88. Quem está destruindo a República é a esquerda que você apoia, Lynch, você que fez o L. A esquerda que foi seu alvo se tornou sua principal defensora, junto com o STF, que por isso passou a ser igualmente atacado. O que está em jogo é a nossa democracia. Olha o grau de cinismo dessa gente. Precisamos do abuso de poder do Xande, do arbítrio do STF, a Globo pregando censura e de olho em milhões e milhões de remuneração que as plataformas teriam que pagá-la. E, de repente, tudo isso é contra os reacionários que querem destruir a República e a democracia. República essa que não existe mais no Brasil faz tempo. E que com o PT e o STF, em conluio, foi para o saco de vez. Né? É muito cinismo. Eu sei que nesse momento, nessa altura do campeonato, muita gente poderia estar falando Christian quem? Christian Lynch? Eu menciono esse Zé Ninguém por um fator. Ele é um cara metido a acadêmico, metido a moderado. Eu já palestrei com ele num evento e muita gente pseudo-liberal, até muito pouco tempo atrás, considerava ele uma voz razoável e moderada e inteligente da esquerda. Ou nem de esquerda. Não, o cara é centro. Centro, centro-esquerda, progressista, moderado. Esse é um cara que defende o conluio do PT com o Xande, com o STF. E a censura apoiada pela Globo e pelos comunistas. Olha o nível da turma moderada de esquerda. E aí vem a minha implicância, em que pese o meu respeito e a minha admiração
até certa parte, por gente como a Janaína Pascoal, que tem assim uma alma tucana, em essência, né? Não é estranho esse interesse todo do governo em aprovar um projeto que censura as redes sociais? Pergunta retórica, né, Janaína? Ministros já estão mandando investigar as plataformas, mesmo sem a lei que tanto querem. Pois é, artistas, jornalistas, cidadãos em geral, abram o olho enquanto há tempo. Nada de errado, a princípio, com o tweet dela. O que está errado, então, e por que eu estou implicando com a Janaína? Porque ela está fingindo que esse tipo de apelo ainda vai encontrar eco em certos ambientes que já foram totalmente dominados por quem quer a ditadura. Então, o jeito mais fácil de você perder uma guerra é você fingir que não está na guerra. É você propor o tal diálogo que o Lula e o Merval Pereira querem entre produtor rural e invasor de propriedade rural, entre Ucrânia e Rússia. Quando você finge que vai resolver tudo num chá das 5, apelando à sensatez do Greg, dos globais, você não entendeu o tamanho do problema. Então, hoje, eu acho que já é muito difícil reverter o quadro no Brasil. Mas a única chance que a gente talvez tenha é se a gente tocar real e falar: já estamos em guerra. E os comunistas estão vindo com tudo para cima de nós. Sem a constatação dessa realidade, sem a aceitação dessa premissa verdadeira, nós estamos lascados. Aí nós temos uma outra chance apenas, que talvez seja a chance única concreta que tenhamos mesmo. E eu já falei muito dela aqui. É a fagocitose, a autofagia dentro da esquerda. São os globalistas tucanos declararem guerra aos comunistas. Porque hoje começou a acontecer um racha. As plataformas digitais falam em nome dos globalistas. Eles já vêm praticando censura e cedendo a muitas pressões da esquerda, da velha imprensa, faz tempo. Na pandemia, isso atingiu o auge. Eu fui desmonetizado no YouTube, do Google, antes de processo judicial ilegal do Xande me banir de vez no Brasil. Então, essas empresas já vêm cedendo muito à esquerda. E eu sempre falei, quem alimenta corvo terá o olho arrancado. Quem planta vento vai colher tempestade. Então, até certo ponto, essas plataformas digitais serem alvo da forma que estão sendo dos comunistas é quase merecido, né? Mas a gente não pode torcer para eles perderem, porque, é como eu disse na minha coluna da Gazeta hoje, né? Eu ainda prefiro ser desmonetizado no YouTube e ter shadow banning, ter alcance reduzido no Instagram, do que o Brasil amanhecer Venezuela. Então, eu cansei de dizer aqui, o sistema podre, globalista, tucano, em algum momento, é a nossa única chance de expelir os comunas do PT. E não quer dizer que vai ser uma solução livre. Porque quem está me perseguindo para valer não é nem o Flávio Dino, é o Alexandre de Moraes, que fala em nome desses tucanos. Hoje, ele está do lado do PT ainda, né? Está começando a ter racha interna. As plataformas digitais estão sentindo o calor do maçarico do Xande agora. E, claro, quem ainda preza a liberdade está gritando. Mas é aquela história, né? Daqui a pouco vai ter quase ninguém para ouvir o grito. Porque é cada vez menos gente capaz de fazer alguma coisa. Primeiro vieram atrás do Alan dos Santos, ele era muito radical, fiquei em silêncio. Depois pegaram o Daniel Silveira. Sim, ele tinha imunidade parlamentar, mas ele se excedeu no vídeo, com flagrante perpétuo. Aí vieram atrás do Fiuza, do Constantino, do Paulo Figueiredo. Começou a ficar esquisito, né? Mas aí o tucano, Marcos Sintra, também foi alvo. Puxa vida. O que mais que falta para vocês entenderem o que está acontecendo? Bom, a bancada evangélica e católica divulgou uma nota contra o PL da censura. Que bom que os cristãos, pelo menos a maioria, está atento
Porque o PL da censura também visa destruir a liberdade religiosa. Sim, se um crente disser, eu acredito que a homossexualidade é um comportamento pecaminoso, ele amanhã vai ser banido, suspenso, preso. Se ele disser homem é homem, mulher é mulher, ele vai ser alvo de banimento, suspensão. Porque vai ser considerado fake news. Porque eles mataram a ciência. Um dos pontos criticados pelas lideranças conservadoras é a possibilidade da criação da tal entidade autônoma de supervisão, o Ministério da Verdade e da Distopia de Orwell, que, segundo a penúltima versão do projeto de lei, deveria ser estabelecida pelo Poder Executivo. E, na prática, o governo Lula ganharia grandes poderes para controlar o que poderia ser ou não dito na internet. Quem define o que é verdade ou mentira? É uma briga longa, tem uma enorme trajetória essa disputa. E os liberais sempre defenderam que é o próprio consumidor de informação quem deve ter o juízo final, a palavra final. O dispositivo que previa essa medida foi retirado da última versão, mas fica lá a região cinzenta e a abertura para a instalação do Ministério da Verdade. É inadmissível que se dê um cheque em branco para que o Executivo possa definir por decreto como e quem irá regular e fiscalizar as plataformas digitais e, dessa forma, indiretamente, seus usuários, diz a nota. Alguns outros parlamentares religiosos andaram se manifestando a favor da censura. Mas o grosso da turma cristã está a favor da liberdade. O que é esperado? Esse tem sido o grande embate do mundo moderno. Bom, Flávio Dino disse que a PL das fake news evita censura privada. Olha que canalice, né? Eu sou um crítico do que vem fazendo as plataformas digitais, que não são empresas de publishing. Então, elas deveriam permitir uma ampla e quase irrestrita liberdade de expressão e existe o caminho legal para crimes contra a honra. Difamação, calúnia, injúria, tudo isso está previsto na lei. Mas essas empresas vêm praticando critérios pouco transparentes de uma espécie de censura. Então o Flávio Dino usa isso para dizer não podemos aceitar a censura privada, que a esquerda sempre pressionou que as redes sociais praticassem contra a direita. Existe um claro viés nessa censura que o Flávio Dino ignora, porque é cínico, sonso. É a censura contra a direita. O Maduro está livre. O Trump foi banido das redes sociais enquanto presidente dos Estados Unidos. Isso são as redes sociais. E ele diz assim, contra a censura privada precisamos da regulação estatal, ou seja, da censura do Estado. E aí, meus caros, quando entra Estado na jogada, não é uma plataforma que você, mal ou bem, pode pensar em correr para outra. E isso é um argumento meio libertário na prática, porque são poucos grupos. Mas não tem para onde correr, porque aí é a marreta do Estado, é o monopólio da coerção, é uma decisão judicial, é um Ministério da Verdade do governo, do Poder Executivo, do governo federal. Eu, numa canetada do Xande, estou suspenso das redes sociais no Brasil. Minhas contas bancárias estão congeladas. Meu passaporte foi cancelado. Compara isso com o poder, ainda que grande, de um Twitter, de um Google, de uma Meta. A Meta me deu shadow banning. O Twitter agora está na mão de um cara que defende a liberdade, mas por ordem judicial me censura no Brasil. Só com VPN me alcançam no Brasil. E o YouTube me desmonetizou no seu canal. Agora, dá para comparar isso com o poder do Estado? Flávio Dino é um cínico. E o que vem aí? A medida cautelar do governo comunista.
comunista. Imposição da obrigação da empresa sinalizar os conteúdos publicitários próprios, informar qualquer interferência no sistema de busca, coisa que nunca incomodou a esquerda, porque sempre foi a favor da esquerda. Imposição de obrigação de não fazer a empresa se abster de censurar na plataforma posições divergentes da empresa. A esquerda nunca se incomodou quando as plataformas censuraram os conservadores ou os defensores da ciência durante a pandemia, da verdadeira ciência. A empresa abstenha-se de privilegiar posições convergentes com a da empresa. De novo, a esquerda sempre pressionou as plataformas para serem eco das redações dos jornais onde há hegemonia da esquerda. Diante da publicidade enganosa, imposição de que a empresa veicule contra-propaganda no prazo máximo de 2 horas e, em função de propaganda enganosa, multa de R$1 milhão por hora. Meus caros, o Brasil já virou a China. Se tem algum iludido aí que acha que dá para lutar contra isso, eu preciso tocar a real. Já somos uma ditadura. Faz algum tempo, mas a ditadura está avançando a olhos vistos e com tudo. Flávio Dino diz que o Google vai ser obrigado a colocar um texto a favor do PL em sua página. Estão fazendo isso antes da aprovação do PL da censura. Imagina depois. No fundo, e esse é o título da minha live hoje, o sistema Poder Judiciário PT, que está unido, é uma união instável, mas está unido, o sistema precisa institucionalizar a censura para validar a ditadura já existente. Temos uma ditadura em curso. Temos perseguição, censura, arbítrio, abuso de poder do próprio STF. Tudo isso, obviamente, é o arrepio da lei, da Constituição. Eles precisam que venha uma PL dessas, ou que o Supremo, no limite, dê uma canetada nova sobre isso, para fingir que tudo que eles fizeram até aqui nos últimos anos foi legítimo. É disso que se trata. Se perder na Câmara, Dino já tem plano B e C para regular a plataforma. Eles estão cada vez mais atrevidos, como diz meu amigo Mauad. Ou o Congresso dá um basta nessa petulância dos autênticos dinossauros comunistas, ou eles acabam de vez com um pouco de liberdade que ainda nos resta no Brasil. O governo diz que Google fez publicidade enganosa, multa de R$1 milhão por hora. Isso sem precisar de projeto de lei de censura. Já estamos na China. Na China. Isso é coisa de China, não é coisa de país livre. E usaram todos os instrumentos, né? Google precisa deixar claro que fez publicidade contra a PL, diz Secretaria do Consumidor. Apelaram para tudo, né? Toda a cavalaria veio em campo para ajudar os comunistas autoritários. E, claro, a pressão funcionou. Após a notificação do governo, o Google retirou o texto contra a PL das fake news da sua página inicial, que dizia apenas o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil, ou seja, constatava um fato. O que o sistema tucanopetista quer não é só criminalizar a direita. Eles querem criminalizar quem se opõe contra a censura. Chegamos nesse nível. Se você é contra o PL da censura, você vai ser chamado para dar explicações. Diz a reportagem do Leonardo Desidério na Gazeta do Povo. PL das fake news, que vai hoje à votação, o que é má notícia, porque estavam pensando em adiar. E se vai hoje é porque talvez tenham conseguido votos, abrindo muitas torneiras, traz riscos de censura. Diz a reportagem. Entre os principais pontos negativos estão a possibilidade de obrigar as plataformas a serem mais proativas em derrubar conteúdos. Opa! Nem precisa!
Eles tiveram que derrubar o conteúdo deles antes do PL. A entrega do monopólio da verdade ao Estado, o privilégio concedido aos grandes veículos de imprensa, que vão ser muito bem remunerados, a falta de abertura das propostas ao debate público e a falta de clareza de algumas ideias e a hipótese de afugentar algumas redes sociais do Brasil. O Telegram já está sendo expulso, o Twitter é o próximo da lista, claro. O mestre Guzzo, também na Gazeta do Povo, foi muito claro. Câmara vai decidir nas próximas horas agora entre jogar o país na censura ou defender a liberdade. É claro assim, não há espaço para cinza. Se alguém está do lado do cinza, se alguém está em cima do muro nesse momento, está do lado da censura comunista. O fato no mundo das realidades objetivas é que a esquerda brasileira jamais está do lado da liberdade. E, gente, é como disse minha amiga Renata Barreto, qual é a surpresa de um ministro comunista ao lado de um parlamentar comunista, que foi relator do projeto, defenderem a censura? Estranho seria comunistas defendendo a liberdade. A esquerda precisa da censura, assim como o Islã radical, fundamentalista. Eles não vivem, não sobrevivem num ambiente de liberdade, onde você pode questioná-los, expor suas contradições e hipocrisias. Esquerda radical precisa de censura para sobreviver. Era óbvio que eles vinham com isso. E vem aí também a regulamentação da imprensa. Aí vai ser engraçado ver um ou outro chorando ali na frente, né? Haja grana para aceitar ser um escravo chinês. Ou isso. Bom, eu mostrei uso, eu mostrei reportagem. A Gazeta do Povo é o melhor jornal do Brasil. Se você não é um dos mais de 100 mil assinantes, assine, porque estão tentando destruir o jornal. É o único que restou. Quem que faz campanha pela destruição da Gazeta do Povo? Sleeping Giants, o movimento fascistoide que está hiperativo a favor do PL da censura, marcando todos os parlamentares e chamando seus chacais e hienas para pressioná-los. Enquanto isso, o Globo, que virou uma espécie de extensão do Sleeping Giants Brasil, dizendo que a aprovação do PL da censura será um avanço civilizatório. Haja cara de pau. Em vez de usinas de desinformação, opa, isso aí está diante de um espelho, hein, Globo? Ódio e violência. Como é que a Globo trata os bolsonaristas mesmo, hein, gente? Redes sociais serão corresponsáveis pelo que veicularem. Isso nunca impediu a velha imprensa, que é responsável pelo que publica, porque são publisher e não plataforma, de destilar ódio a Bolsonaro. Teve uma coluna na Folha de São Paulo com mais de 200 adjetivos só para definir Bolsonaro, o título era Bolsonaro, que são reservados aos piores tiranos genocidas do planeta. Pois é, isso a velha imprensa está de acordo, isso não é discurso de ódio, porque é o ódio do bem, como o da Miriam Leitão, que odeia Bolsonaro e toda a direita. A comunista Adélia, do PCdoB, Amélia, desculpa, confundi com a Adélio, não sei porquê. Acho que é porque ele era também de extrema esquerda, do PSOL, o Adélio Bispo. Plataformas atacam democracia. Atacam democracia. Agora, se a plataforma se manifesta que um projeto de lei de censura vai ser ruim para a liberdade de expressão no país, isso é atacar a democracia. E deve ser votado o PL mais do que nunca por conta da união de bolsonaristas e plataformas que evidenciam a necessidade da aprovação da regulação. Ou seja, onde já se viu bolsonaristas se juntarem a essas plataformas? Temos nós, globais e comunistas, que nos unir para impor a censura a essa turma. De um lado, tem uma turma interessada em muita grana e poder. E do outro lado, tem uma turma interessada em muito poder e muita grana. Essa é a simbiose entre prostitutas, intelectuais e comunistas. E foi assim a história inteira, a vida inteira. Os comunistas nunca chegaram ao poder sem apoio dos mencheviques. O bolchevique precisa do menchevique para avançar. Quem é o menchevique? O tucano. E o bolchevique é o PT.
a Verinha Magalhães ficou tão empolvorosa que começou a espalhar teoria da conspiração, fake news, dizendo que foi deslogada depois de tentar postar uma manchete do Google contra o PL das fake news. E até o Glenn Greenwald teve que tirar sarro da Verinha, veja que é a tal autofagocitose da esquerda, né? Ele dizendo que vários foram desconectados do Twitter, foi um problema técnico no mundo inteiro, e esses guerreiros contra a desinformação se transformaram em mártires da censura. Verinha, mártir da censura você, hein? Segundo o Glenn Greenwald. Tem um lado meu que está adorando essa briga dentro da esquerda, né? Mas não dá para comprar só pipoca e assistir, não, porque, independentemente de quem vencer essa briga, nós já sabemos quem é o derrotado. A verdade, a liberdade, nós, a direita, tudo. Olha o grau de cinismo do Lula. Ele diz que não vai se meter no PL das fake news, deixa a Câmara decidir, né? Ele só está abrindo tudo que é torneira e colocando toda a cavalaria do gabinete do ódio, da milícia digital, a serviço da causa da censura. Mas ele finge que é uma coisa do legislativo, sendo que a briga não é mais do legislativo, é de uma minoria, quero crer que maioria, a ponto de não deixar esse troço avançar, de parlamentares que querem dizer o legislativo ainda respira, ou a turma que fez o que o PT fez no passado. Comprou todo o Congresso porque tinha um projeto totalitário que visava a fechar na prática o legislativo. Se o Congresso virar um mero carimbador do que vem do Poder Executivo e do STF, quem precisa do parlamento? Fecha logo essa porcaria porque custa muito caro, né? Essa é a ideia do PT. O mesmo Lula que diz eu nunca igualei a Rússia e a Ucrânia, sendo que foi refutado pelo próprio Twitter, né? Porque as agências de checagem estavam hibernando junto com os ursos polares, né? O mesmo Lula que espalha fake news diz: queria convidar todos vocês a nos tornarmos soldados contra as fake news, para não passarmos para frente o que pode prejudicar o povo. A mentira nunca levou ninguém a lugar nenhum. Levou Lula à presidência 3 vezes além dos seus postes. É muito cinismo, né? Esquerda comunista fala diante de um espelho, projeta nos outros o que é, e por aí vai. É impressionante o grau de psicopatia dessa gente. Mas, como temos um ou outro parlamentar corajoso, liberal de fato, comprando essa guerra contra os comunistas, merecem todo o nosso respeito e apoio. É o caso do Marcel Van Hatten. O governo vai para cima dos críticos com tudo e tenta calar o Google. Se tentam calar o Google, imagina o que vão fazer com os réis mortais, com um ou outro aí gato pingado da direita, sem ter lei que dê base a esse constrangimento e ameaça. Mas garante que o PL da censura não vai calar o cidadão. Mentirosos não nos calarão. O PL da censura será enterrado nessa terça-feira. E aí eu entendo o chamado à ação do parlamentar. Eu espero muitíssimo, eu rezo para que ele esteja certo. Mas eu tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Porque hoje nós estamos depositando todas as nossas fichas na ação de parlamentares corajosos, bravos guerreiros como Marcel Van Hatten. É suficiente para encarar um sistema tão podre e carcomido, que já declarou guerra à República, à democracia, e está em estágio tão avançado de transformar o Brasil numa província chinesa, numa Venezuela? Ah, Rodrigo, que solução você propõe então? Não posso. É ilegal. Mas talvez não tenha solução. Esse é o ponto. Talvez não exista mais uma solução institucional. Talvez o Brasil já tenha esgotado todas essas possibilidades e já era. Já acabou a democracia, já estamos numa ditadura e em ditaduras a gente sabe como é que é a única forma de ser membro da resistência. Não é dentro da legalidade, porque a ditadura tornou ilegal resistir contra ela. E veja, o STF chegou muito perto disso hoje de forma escancarada, né? Vamos falar disso já já.
Antes, trecho da fala do E Marcelo. não se trata apenas de censura aqui. Aqui se trata de defesa da Constituição e da democracia brasileira. Tanto o governo como o Supremo Tribunal Federal sabem que o Congresso Nacional, é o último obstáculo para que tenhamos uma ditadura no Brasil. É por isso que o Parlamento hoje precisa se pronunciar contra esse projeto, porque o Supremo já tem censurado, já está calando cidadãos e até mesmo parlamentares, deputado Ottoni. E o governo federal hoje mostrou que tampouco tem limites ao obrigar uma empresa como a Google, por meio da ameaça financeira, a retirar a informação que ela trazia à população brasileira. A censura já é realidade no Brasil, não nos enganemos. Este projeto, sim, quer aprofundá-la, mas não é sobre censura, é sobre democracia, Estado de Direito e respeito à Constituição. Que o Parlamento da República, em particular a Câmara dos Deputados, saiba defender esses valores e derrote esse projeto no dia de hoje. Muito obrigado. Gente, toda revolta tem que se voltar agora contra Arthur Lira. É ele que está operando a mando de Lula, em conluio com os comunistas, para fazer esse PL da censura vitorioso hoje. Gerson Camarote, do Globo News, após reunião com Lira, Lula manda a equipe liberar emendas parlamentares. Orçamento secreto é o nome, né, o Globo? Caras de pau. A coisa está escancarada. Assim como o Rodrigo Pacheco é cúmplice da ditadura de toga no Brasil, Arthur Lira é cúmplice da ditadura comunista. Estão todos de mãos dadas. E você vai achar que um ou outro parlamentar vai ter força para impedi-los de avançar contra a grande imprensa, contra fisiológicos do Congresso com controle das emendas parlamentares, contra o Poder Judiciário. Boa sorte, é muito otimismo. Como eu sou um cara justo, pelo menos a bancada do PSDB anunciou voto contra. Vamos ver, vamos cobrar, mas se os tucanos foram por esse caminho, é o começo daquela briga interna que eu previa e contava com ela para ter alguma chance do Brasil não virar totalmente uma Venezuela da vida. Porque, gente, o grau de ingerência é escancarado. Regulação é absolutamente inevitável, diz Barroso, aquele que quer empurrar a história. Os ministros do STF avaliam a ação do Google contra a PL como abuso de poder econômico. A Globo não está abusando do seu poder econômico. Imagina, mas o Google está. Porque a Globo está do lado da censura suprema. Deputados querem empurrar a PL das fake news para o STF. Lava as mãos, né? Os deputados que querem a censura, no fundo, estão dizendo: não, deixa que o STF decide na canetada. E talvez seja o que aconteça mesmo, como previu o Ferão Lara Mesquita, que tem feito análises certeiras. Agora, na CNN, aquela petista furiosa informa que o STF avisa que se o Congresso não resolver, o STF vai. Conforme antecipado, ou o Congresso caça sua própria palavra, ou o STF faz isso por ele. O Congresso virou peça decorativa. E está tudo bem para muitos ali, desde que continuem pingando recursos e que eles tenham poder e dinheiro. Gente, isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Deixa essa informação ecoar na sua cabeça por alguns segundos. STF determina que presidentes do Google, da Meta, do Spotify e do Brasil Paralelo prestem depoimentos à Polícia Federal. Porque se manifestaram acendendo uma luz de alerta em relação a um PL que institui no Brasil o Ministério da Verdade, a censura. Já é crime no Brasil, basicamente, a ponto do ministro Alexandre de Moraes, o imperador tupiniquim,
acionar a Polícia Federal para pegar depoimento de presidentes de multinacionais, plataformas digitais. Já é crime no Brasil. Você manifestar de maneira muito sutil e moderada que não gostou de um projeto de lei comunista, relatado por um comunista, apoiado por comunistas e apoiado por prostitutas de redações. Que, para mim, pena de aluguel é isso, prostituta intelectual. Quem vende sua consciência para quem paga melhor, não vale nada. Pode ter dinheiro na conta, mas pode ter preço, mas não tem valor. Não tem estima. Não tem valor nesse sentido. Isso é coisa de Venezuela. Isso é coisa de Nicarágua, de China, de Cuba. O presidente da Google está tendo que prestar depoimento da Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, por colocar uma linha no Google hoje e emitir uma nota dizendo: estamos preocupados com esse projeto de lei. Tem vários pontos aqui que nos assustam. Criminalizaram a opinião contra a censura. Agora, ou você é a favor da censura global / comunista no Brasil, ou você é criminoso, se você externar a sua opinião. O que mais precisa? Vai, o que mais? Para aceitar que isso já é a porra de uma ditadura. Que não tem mais nenhum verniz de democracia nesse país. E que essa corja vai às últimas consequências para dobrar o que restar de grito na garganta de quem ousar peitá-los. E olha, é um sistema muito poderoso, né? De um lado temos um outro parlamentar, um outro cidadão comum que grita, do outro temos a maior emissora do país, o Poder Judiciário na figura do Supremo Tribunal Federal, coeso, todos os sindicatos, empreiteiros, corruptos em geral, fisiológicos do parlamento, comunistas, e nós vamos vencer com as instituições? Povo nas ruas? Perdeu o mané. Perdeu o mané. Acho que é melhor ser realista aqui. Eles avisaram. Eles avisaram. Perdeu o mané. Não era Bolsonaro a que se referia o iluministro Pavão. Bom, se você está pensando, depois de tudo isso, em fugir do Brasil, porque já é esse o verbo adequado, fugir do Brasil, fugir de uma ditadura comunista, que é o que todo mundo que pode e tem juízo faz numa ditadura comunista, enquanto é tempo, você vai precisar de uma propriedade, de um imóvel, e eu recomendo Thormann e Caltabiano, da Cíntia e da Flávia, porque elas têm muita expertise, trabalham de maneira concierge, eu sei porque eu fui cliente, vendi e comprei casa com elas, e vai ter um evento, dia 23 de maio, no Boulevard JK, One Stop Shop dela e parceiros, para quem está pensando em picar a mula ou, pelo menos, começar a investir no setor imobiliário da Flórida. Com vários parceiros, recomendo muitíssimo o link. Está aqui embaixo. Eu entendo quem quer lutar, mas pelo menos seja realista. Entenda que já é movimento de resistência numa ditadura e saiba das consequências. Por exemplo, eu tenho meu passaporte cancelado, minhas contas bancárias congeladas. Não fossem vocês, meus apoiadores, mais de 1.200 indivíduos, fiquem tranquilos que é por meio de criptografia e isso o Xande não tem acesso, não. Não fossem vocês, eu não estava mais falando, eles tinham me calado de vez. Eu perdi muito alcance, muito. 1,5 milhão de seguidores em cada plataforma minha estão sem acesso ao que eu digo. Então, não esperem acordar na minha situação
para se dar conta de que o Constantino tinha razão, o Brasil já é uma ditadura. Entendam o que está acontecendo no Brasil, o quanto antes. Há uma sensação de impotência? Claro que há. Se a gente falar o que dá para ser feito, o que pode ser feito, a única coisa que é feita contra a ditadura, a gente vai preso. A gente vai preso. Não pode emitir opinião. Porra, se você é presidente do Google no Brasil e vai ser convocado para prestar depoimento na Polícia Federal por ser contra um PL de lei, o que você acha que acontece se alguém disser o que pensa que dá para fazer no Brasil contra ditadores, comunistas? Muda. E muda com a Graneiro Moving, que tem experiência há décadas nessa área. Também fui cliente deles e o serviço prestado foi impecável. Está aqui o QR Code e também tem o contato para a homepage deles. Muda enquanto é tempo. Ah, que patriota é esse que está convocando todo mundo para fugir do Brasil? É isso ou ser mártir? Ou ser mártir. Porque mesmo meu querido amigo e corajoso deputado Marcel Van Hatten, que tem imunidade parlamentar, que não serve para nada. E ele sabe. Na outra mão, ele tem cidadania holandesa. Então, no limite, pessoas que puderem vão ter que fugir do Brasil quando a porca torcer o rabo. E a porca já está com o rabo na mão, torcendo já. A porca está faminta. Meus caros, o jogo é tão escancarado e podre que o Toffoli pediu no STF para ir para turma responsável pelo julgamento da Operação Lava Jato, para que o Zanin possa ser indicado por Lula para a vaga de Lewandowski. Senão o Zanin, qual é o motivo disso? Teria que se considerar como advogado de Lula suspeito dos julgamentos envolvendo a Lava Jato. E aí ficaria um mal-estar. Mas o Toffoli, advogado do Dirceu e do PT, tudo bem. O criador desse inquérito do fim do mundo, que é o pretexto que o Alexandre de Moraes ensandecido usa para tudo. Para tudo. Qualquer coisa que incomodou ele, Polícia Federal, com base no inquérito das fake news. Eu estou nele. E eu denunciei 3 anos antes ele para as cortes internacionais como abuso de poder inconstitucional no Brasil. Fui arrastado para ele depois. Prestei também depoimento à Polícia Federal, que foi patético. Patético. Mas eu não posso falar muito em detalhes porque não pode. Ditadura é assim. Está sob sigilo. Até do meu advogado, que não tem acesso na íntegra. O Brasil já é uma ditadura. E eles fazem esse joguinho de carta marcada, essa encenação ridícula, em praça pública, meio-dia. Toffoli abre caminho para Zanin. É assim que funciona, meus caros. É assim que funciona. E a coisa está tão escancarada que a Janja está cobrando do marido, como Evita Peron, que quer ser, criar cargo para a primeira-dama. E o Lula está constrangido com a acusação de nepotismo, tamanha a loucura da sua ambiciosa esposa. Também, né? Para casar com alguém como Lula, primeiro, não pode valer nada, segundo, tem que ser extremamente ambiciosa e só pensar em poder, dinheiro, sei lá o quê. Amor venceu, é que a gente não acredita, né? Meus caros, recomendo também o serviço da Dr. Pool para piscinas, não só manutenção como reforma da piscina, eu fiz, uso a Dr. Pool para cuidar das minhas piscinas há anos e fiz a minha piscina nova com eles, toda uma reforma, então eu recomendo aqueles que eu confio. E logo mais, sem voz, estarei no Braddock Show. Inscreva-se lá no site do Braddock Show, no YouTube. Estaremos lá, eu e meu amigo Paulo Eduardo Martins, obviamente, falando desse projeto de censura, talvez já com uma definição feliz ou triste
em relação ao novo ataque coordenado e comandado por Arthur Lira, em conluio com o PT comunista, para censurar de vez nos outros. Muito obrigado a todos vocês. Inscrevam-se na comunidade Tudo Consta do Locals, rodrigoconstantino.locals.com, e, se possível, torne-se um apoiador. Menos de $5 por mês. E criei hoje uma campanha, uma promo code, que você ganha 1 mês grátis e pode dar de presente. Mamãe é o promo code. Mamãe. Vai até o domingo do Dia das Mães. Dê de presente para sua mãe querida 12 meses de Tudo Consta por menos de $5 por mês. É menos do que um lanche do McDonald's. A casa agradece. A luta contra a censura suprema comunista continua. Mas é árdua. Obrigado a todos. Até amanhã.